Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste aí agora ou depois, em qualquer momento do dia. Hoje a gente vai falar sobre política e ideologias com o parceiro de sempre, Matheus Rett. Hoje, esse ano é ano de eleição, então sempre é uma questão meio complicada essa questão de discutir políticas, política e cristianismo. Às vezes a gente acha que sente que está pisando em ovos a tratar desse assunto com as pessoas e a questão tem sido cada vez mais polarizada, então a gente tem que saber se posicionar com sabedoria. E aí, Matheus, Tudo tranquilo? tudo tranquilo? Tudo certinho. Bom te ver também, Johnny. Então, Matheus, vamos, vamos tratar de política hoje, hein? Tema polêmico, Tema espinhoso, espinhoso, tema delicado. que levanta ultimamente no Brasil, depois que a gente ficou mal no futebol, a política levanta mais os ânimos do que o próprio futebol, né? Pois é, o futebol agora está meio fraco, principalmente para nós, né? Nossos dois times na Série B. É, Tá os mais nossos dois interessante times na falar de Série política. B, também tá mais legal mesmo. E aí você vê, né? Nós estamos em ano de Copa, esse ano é ano de Copa, mas as pessoas só falam em eleição. Uhum. Né? Antigamente o pessoal até falava, né, que o futebol servia para distrair as pessoas, enquanto os políticos roubavam, o povo estava distraído com o futebol, né? A ideia do pão e circo, aquela coisa Uhum. toda. E hoje inverteu, né? O futebol tá aí, o pessoal não tá nem ligando pro futebol, tá toda a paixão direcionou para a política. Né? Pois é, esse é um fenômeno bem interessante, a paixão que a política está recebendo e a polarização que está gerando nas pessoas. E aí eu queria já começar a nossa live com uma pergunta. O pessoal pergunta muito assim, direita, esquerda, faz diferença isso para o cristão? Existe um dos lados que é mais ou menos cristão? Ou aquela ideia assim, a pessoa fala que se eu sou de direita, eu já estou sendo cristão, porque eu apoio Deus, a pátria e a família. Ou o cara que é de esquerda fala, não, a esquerda é mais cristã porque ela apoia causas de justiça social, minorias, é contra a opressão, e isso tem mais a cara de Jesus. Então, eu queria ouvir de ti, Matheus, como é que o cristão se posiciona entre esse polarização esquerda-direita? Tem algum lado que é mais cristão que outro? Ou como é que a gente pensa sobre isso? Eu acho que se a gente falasse de um lado mais cristão que outro, a gente estaria abordando a coisa da forma errada, né? Porque primeiro a gente tem que entender o que a gente quer dizer quando a gente fala, usa o termo esquerda ou direita. E a outra questão é a gente entender que alguns, alguns vieses políticos, eles não se posicionam ou eles não postulam serem vias religiosas também, né? Então, originalmente, essas questões, elas são questões econômicas, elas são questões de como que o Estado deveria se posicionar economicamente, como que ele resolveu os seus problemas financeiros, qual das vias traria melhor bem-estar para a população, se é a partir de uma via economicamente liberal ou uma via economicamente estatizada. Essa é a discussão original. Só que depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que questões de moral entraram para esses vieses políticos todos. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre direita, economicamente falando, ou esquerda economicamente falando, a gente não tem nada de cristão ou anticristão. Agora, quando a gente vai ver as pautas que vão sendo abraçadas, a gente descobre que existe talvez uma que é mais anticristã do que outra. Né? E aí a esquerda ela se propõe a ser mais anticristã porque na sua origem, com Karl Marx, ela alega que a religião é um dos inimigos do povo. A religião cristã é um dos inimigos do bem-estar social, de você resolver os problemas da coletividade, porque Marx
dizia que o cristianismo ele perdoava o patrão, que era do mal, e ele pacificava o empregado, que era do bem. Então o patrão estava explorando o empregado, e aí para o empregado o cristianismo falava, não, você tem que perdoar seu patrão 70 vezes 7. E para o patrão ele falava, não, você pode fazer o que você quiser, que você vai ser perdoado 70 vezes 7. Então, a partir dessa perspectiva, foi que o Marx, ele escreveu isso claramente, né, não era nem velado, que ele disse que para que aquilo que ele estava propondo se concretizasse, o cristianismo tinha que sair de cena. E aí, a partir disso, é que nós vamos ver ao longo do século XX algumas ideologias, não são todas, mas algumas ideologias sendo constituídas para poder concretizar essa retirada do cristianismo de cena. Então, quando a gente vai analisar isso, a direita política econômica, ela não se propõe a ser cristã. Então é errado a gente falar assim, não, o cristão tem que ser de direita. Né? O que a gente vai observar é que como a esquerda, em vários momentos, se propôs a ser anticristã, políticos de direita visualizaram a possibilidade de angariar os votos dos cristãos se eles se posicionassem como uma resposta religiosa e não somente como uma resposta econômica. E isso fez sentido para muitos ao longo do século XX e agora principalmente no século XXI, e isso angariou votos desses nichos evangélicos cristãos que muitas vezes nem sabem o que é a pauta econômica que está sendo proposta, ou qual que é a visão sociológica que está sendo proposta. Mas pelo fato de alguém dizer, eu sou cristão e vou defender você, independente se é cristão ou não, a pessoa acaba ganhando um voto de uma parcela da sociedade. E aí começa a misturar a questão religiosa com a questão política. Então você vai ter um lado que combate e um lado que eu nem diria que apoia, porque na verdade ele quer ganhar com isso. Né? Mas aí vai vir a pergunta. Eu vou optar por um lado porque ele apoia o meu posicionamento religioso, ou eu vou optar por um lado que não prejudica o meu posicionamento religioso? Aí as discussões começam a partir daí. Excelente introdução. Então, a política era uma questão que lidava mais com questões pragmáticas de como administrar o país, como gerir a economia, e ao longo do tempo ela foi abraçando questões mais ideológicas, que foram se aproximando da religião. Quando a gente fala de ideologias anticristãs, que tu mencionou aqui, quais seriam os exemplos de ideologias anticristãs que o marxismo, por exemplo, adotou? E como é que isso aconteceu? Assim, eles adotam ideologias anticristãs que têm uma fachada bonitinha, mas por trás elas são ruins? Ou que tipo de ideologias são essas? A origem do marxismo, ela é a luta de classes, né? É você dizer que existe uma classe dominante, uma classe dominada, e que a classe dominada não tinha condições de se insurgir, então o marxismo vem como uma resposta para falar assim, não, vamos lutar, né, e vamos depor a classe dominante para a gente poder igualar todo mundo, e aí todo mundo se tornar igual e etc. Originalmente, isso era feito dentro de uma perspectiva econômica, entre ricos e pobres. Só que ao longo do século XX, na Europa e nos Estados Unidos, países que não adotaram a perspectiva marxista econômica conseguiram chegar a um nível de igualdade econômica. Então, a pobreza diminuiu na Europa, diminuiu nos Estados Unidos. Mesmo que você ainda tinha gente muito rico, você já não tinha gente muito pobre. Então, a questão da desigualdade foi sendo eliminada por uma perspectiva econômica liberal, né? Então, isso aconteceu ao longo do século XX. E o marxismo ele teve que se reinventar para continuar conquistando apoio, para ter voto, para se posicionar politicamente, alguma coisa nesse sentido. Então,
que ele fez? Ele pegou algumas pautas de alguns problemas que efetivamente existiam, como, por exemplo, a questão racial, como a questão da homossexualidade, como a questão da mulher não tendo espaço no mundo, e ele ampliou as diferenças que já existiam e a segregação que já existia para se propor como uma resposta para isso. E aí, nessa ampliação, ele vai apresentando nas pautas que o problema é a igreja, o problema é o cristianismo, o problema é que a sociedade cristã, que aí a gente tem os termos que começam a ser até batidos hoje em dia, né? Que é patriarcal, que é homofóbica, que é opressora, que está do lado do capital e etc., sempre vai oprimir as minorias. Então, a maneira de solucionar isso não é uma maneira de simplesmente uma educação do povo, simplesmente uma resolução de problemas, mas é você eliminar a base filosófico-religiosa que estaria causando aquele agravamento. Só que mesmo que você elimina, e a gente tem exemplos disso claros já na Europa, que eliminou o cristianismo como a sua religião oficial, você não tem a eliminação da desigualdade acontecendo na mesma proporção. Porque se você elimina a desigualdade, de novo, o marxismo cai em desnecessidade. Né? Então não existe o interesse disso acontecer. Mas aí você vai ter as pautas sendo avançadas. Então, qual é o problema da desigualdade entre homem e mulher? Não é que as pessoas não aderiram ao modelo bíblico de relacionamento homem e mulher, que claramente a sociedade do século, sei lá, 3, 5, 18, 19, 20, 21 não aderiu àquilo que a Bíblia diz como deve ser a relação homem e mulher. Então o marxismo vem e diz assim, não, aderiu sim, e por causa dessa adesão, a mulher é oprimida, então a gente precisa eliminar a influência do cristianismo para que a mulher tenha igualdade. Então isso desconsidera, por exemplo, todas as sociedades não cristãs, as sociedades pré-cristãs, as sociedades hoje no mundo que não aderiram ao cristianismo e que a desigualdade entre homem e mulher é inclusive mais agravada do que foi nas sociedades cristãs e é nas sociedades cristãs. Né? Mas aí você cria um discurso de demonização do cristianismo e, consequentemente, vai gerando nas pessoas um sentimento de que o cristianismo não só não é a resposta, como ele é a anti-resposta. E aí começa a agravar. Isso vai acontecer com racismo, isso vai acontecer na percepção do que é machismo, na percepção do que é homofobia. Então, todas essas questões elas vão ser tratadas de uma maneira de que, se você elimina a igreja, se você elimina o cristianismo, então você teria as respostas para lidar com essa desigualdade. Isso é uma introdução ao tema bastante interessante também, Matheus, porque eu vejo que muitas dessas ideologias elas são empacotadas de um jeito muito bacana, muito bonitinho, assim. Eles sabem criar slogans, vamos dizer assim, quem faz essas ideologias, eles enquadram numa maneira que não tem como você negar que você, não, eu sou contra a opressão às mulheres, então eu quero ser a favor desse feminismo, eu sou contra o racismo, então eu sou a favor do Black Lives Matter. Então, eles sabem empacotar e muitas vezes, por eles saberem empacotar muito bem, cristãos acabam adotando esse pacote ideológico sem saber que no fim ou na base desse pacote ideológico está uma intenção que é anticristã, como tu estava descrevendo até agora há pouco. Então, a minha pergunta é, como é que a gente consegue se vacinar contra essa influência desses slogans bonitos e vacinar outras pessoas também, outros amigos cristãos, adolescentes, universitários na minha igreja que estão adotando esses pacotes sem saber qual é o fundamento anticristão deles, só porque o slogan é bonito. Como é que a gente faz, Matheus?
A melhor vacina é o conhecimento bíblico. E a gente vive um tempo que o conhecimento bíblico ele é muito escasso. As pessoas elas conhecem muito pouco o que a Bíblia diz a respeito de diversos assuntos. E aí o que acaba acontecendo? Vou te dar o exemplo de um movimento social que você citou aí, que é o Black Lives Matter. Quando surgiu o movimento, há poucos anos atrás ali, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu vou te falar que a primeira vez que eu vi, eu achei legal, eu achei interessante. Eu falei assim, puxa, que legal, um movimento que está, de fato, indo contra, porque tinha tido um problema que eles mataram um negro lá nos Estados Unidos por causa de racismo, e aí as pessoas foram... Mas por quê? Porque quando eu olhei pela primeira vez, eu achei que aquilo era um movimento civil espontâneo, que as pessoas espontaneamente tinham começado a se revoltar contra aquilo e falar assim, não, isso não pode acontecer, nós não vamos tolerar esse tipo de coisa mais. E aí a primeira impressão que eu tive, ela foi positiva. Ela foi... A minha sensação era de empatia com o movimento. E pensei, que legal, o pessoal tá indo num caminho bacana. Quando eu comecei a ouvir as reivindicações que eram feitas, as acusações à igreja que eram feitas, algumas invasões de igreja que começaram a acontecer por causa daquela situação, e eu fui estudando mais a fundo e fui vendo assim, não, isso aqui não é um movimento espontâneo, isso é um movimento orquestrado. Como você falou assim, aí a criação de slogans, ela acontece antes. Existe um trabalho de propaganda por trás. Em cada um desses conceitos existe um funil que você entra aqui naquilo que todo mundo acha que é óbvio, né? Racismo é uma desgraça e tem que acabar. Então todo mundo concorda com isso aqui. E os próximos passos daquilo ali, no final eles te levam para o anticristianismo, uma posição anticristã, só que ele faz isso de uma maneira muito sutil desde o início, que faz com que você comece a se sentir mal se você discordar de algum daqueles pressupostos, porque parece assim, não, é óbvio que o racismo é ruim, mas se eu discordar disso aqui, talvez eu vou estar sendo racista, então eu vou concordar também. E aí lá no final, a pessoa está falando mal da igreja, a pessoa está falando mal da Bíblia, de princípios cristãos, porque ainda ela acha que ela está sendo contra o racismo. Quando, na verdade, ela já foi cooptada pelo movimento, a partir de um sentimento óbvio, a partir do senso comum, de todo mundo de bom senso, né, concorda que racismo é uma coisa ruim, mas que desde o início foi arquitetado, nós vamos dizer que isso aqui é ruim, e depois nós vamos dar esse passo, e aí a gente vai chegar lá. Quando o nosso conhecimento bíblico ele está em dia, vamos dizer assim, não tem importância você concordar com uma premissa de um movimento, com uma ideia, com uma frase, com uma afirmação, porque quando surgir a segunda afirmação ou a terceira afirmação, e essa sim for a anticristã, automaticamente você vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Ok, até aqui eu concordei, mas aqui eu não concordo mais. E aí a gente vai entender que assim, uma coisa é eu concordar com uma expressão de manifestação das pessoas. Outra coisa é eu aceitar que um movimento monopolize um discurso que originalmente nem era dele. E aí a gente vai entrar numa outra questão que é muito discutida na academia, uma outra frase dessas de slogan de efeito que é criada muitas vezes, que é a ideia da apropriação cultural. Né? Então, a apropriação cultural é uma coisa que é mal vista pelos movimentos sociais alinhados com a esquerda, mas que a esquerda, quando se propõe dentro de um movimento desse, a falar assim, nós temos que eliminar a desigualdade. Beleza, o cristianismo falava isso. Né? E isso aí foi dito por Jesus, isso aí tá na Bíblia. Né? A mulher tem que ser tratada com dignidade. Beleza, mas isso não é uma novidade do movimento criado no século XX, no século XIX, no século XX. Isso já existia, e num contexto de uma sociedade muito mais opressora com a mulher do que era a sociedade do século XX. A gente vem
caminhando, evoluindo ao longo dos séculos, justamente por conta desses questionamentos. Então, quando eu pego uma coisa que, dentro de um pacote perfeito, ela é pinçada dali para parecer bonita, mas depois eu coloco um monte de penduricalho negativo para aquilo ali, eu não só estou fazendo apropriação cultural de algo que é da cultura original do cristianismo, que faz sentido para o ocidental, como eu estou usando isso como base para poder distorcer o resto do pacote original, que é o objetivo no final das contas. Né? O objetivo não é resolver as desigualdades porque essas pessoas amam as pessoas. O objetivo é um projeto de poder, né? Que o cristianismo também está nele. O cristianismo é um projeto de poder. A proposta de Jesus, quando ele chegou, nós vamos estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus. A maneira de Deus pensar, a maneira de Deus enxergar o mundo é o que tem que prevalecer sobre o mundo. Então, nós temos dois projetos de poder que não são concordes entre si, disputando um espaço. E é aí que a gente tem que perceber. Se a pessoa falar assim, racismo é ruim, com certeza é ruim. A opressão do homem com a mulher é ruim, com certeza é ruim. Mas qual é a proposta de solução? O cristianismo tem uma proposta de solução e movimentos sociais têm outra proposta de solução. Então o problema não é com a premissa, é com qual caminho eu vou escolher para solucionar esse problema que todo mundo concorda que é ruim. Ótimo, ótimo. Então eu não preciso ser feminista para ser contra a opressão à mulher, eu não preciso me filiar ao Black Lives Matter para ser contra o racismo. O cristianismo já é contra essas coisas e tem um caminho para solucionar. Isso é uma perspectiva importante. E aí tu falou que esses slogans acabam conduzindo a pessoa de um sentimento óbvio, todo mundo é contra o racismo, aos poucos, sem ela perceber, para um sentimento agressivo contra o próprio cristianismo. Então, essas ideologias acabam gerando uma agressividade em relação aos cristãos. E aí tem alguns eventos que aconteceram recentemente, como igrejas sendo queimadas no Chile, depois no Canadá, depois uma invasão a uma igreja que aconteceu em Curitiba. São algumas coisas que estão acontecendo que demonstram assim mais palpavelmente esse sentimento contra o cristianismo. E eu queria que tu comentasse o que motiva essas ações, o que está por trás dessas queimas de igreja e manifestações contra o cristianismo. O cristianismo, ele é o grande antagonista do marxismo, né? Não porque o cristianismo se posicionou assim, porque o cristianismo já existia, né? O marxismo, quando surgiu, se posicionou dessa maneira. Então, quando isso acontece, você vai ter, assim, países que adotaram o socialismo na sua integralidade, né? Todos os países que adotaram o socialismo fecharam as igrejas. O cristianismo ele se tornou uma religião proibida, as igrejas foram fechadas, os cristãos foram perseguidos, na maioria dos países eles foram mortos, efetivamente, iam para campos de concentração e aquela coisa toda, porque a gênese do socialismo é anticristã. Então, quando a gente tem isso em países que não aderiram de forma estatal ao socialismo, mas que permite o avanço da ideologia, nós vamos ver as tentativas de dessensibilizar a sociedade aos poucos para que ela aceite que o cristianismo é um inimigo. Então a gente vai ver esse tipo de movimento acontecendo em sociedades que já foram cristãs, que estão transicionando para o que a gente chama de era pós-cristã, ou uma secularização, que é o que acontece no Canadá, que é o que acontece no Chile também. E aí você vai ver os testes acontecendo, como aquela criança que ela vai indo aos poucos para ver até onde é o limite dela, até onde ela vai ser tolhida no seu avanço. Então você vai vendo assim, no Brasil, esse caso que você citou que aconteceu na semana passada, retrasada, o cara invade a igreja, mas ele é preso.
Então isso passa uma mensagem que, opa, ainda a gente não pode fazer isso. Lá no Chile, o cara invadiu uma igreja e aí não aconteceu nada com ele. Não, isso é um movimento legítimo de manifestação, de protesto, que ele está legitimamente exercendo o direito dele de protestar. Então, no ano seguinte, ele queima a igreja. E aí ele vê o que aconteceu com a queima da igreja. As pessoas não gostaram muito, né? Acharam que houve um exagero. Ok, eu vou esperar um pouco. Daqui a pouco eu queimo de novo e vejo o que as pessoas acham. Quando as pessoas tolerarem a queima da igreja, o próximo passo é eu prendo os cristãos. Então, isso aconteceu na Rússia, que era um país extremamente cristão, extremamente do cristianismo ortodoxo, mas era extremamente cristão. A perseguição, ela não inicia, de repente a gente mata os cristãos. De repente a gente fecha as igrejas e a gente vê como que a sociedade reage. Quando a sociedade tolerar e entender que não, fechar a igreja é uma coisa boa, a gente proíbe as reuniões, a gente prende quem pratica, a gente mata quem ainda continua desobedecendo. Todos esses avanços, eles são progressivos, eles não acontecem de uma hora para outra. E aí a percepção que a gente deve ter em relação a isso o que eu vou apoiar. No final de tudo, ele atrapalha ou ele ajuda o avanço do reino de Deus? Então, essa é a questão. Porque nós não estamos falando nem sobre bem-estar aqui na Terra. Nós nem estamos falando sobre as pessoas aumentarem ou diminuírem a sua desigualdade. Nós não estamos falando... E aí essa é a questão, porque quando a igreja ela tenta discutir a coisa no nível social, ela também está abandonando o seu principal discurso, que é a salvação, que é uma das críticas dos movimentos sociais. A igreja se preocupa com a alma das pessoas e não coloca pão na mesa das pessoas. Então, de fato, a principal preocupação da igreja é com a alma das pessoas, não é com o pão. Jesus tem uma discussão dessa em João capítulo 6, quando o pessoal estava andando atrás dele, porque ele já tinha multiplicado o pão, e o pessoal estava querendo comer mais pão. Ele fala assim: vocês estão vindo aqui porque eu dei pão para vocês e vocês se fartaram, vocês querem continuar recebendo pão, né? Aí ele fala: eu não vou dar pão físico para vocês, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Quando eles escutam isso, o texto diz que muitos seguidores de Jesus abandonam ele, porque estavam querendo que Jesus resolvesse os problemas sociais dele. Jesus resolve os problemas sociais, mas essa não é a principal questão. Então, quando a igreja migra para isso como principal questão e transiciona a discussão para isso, ela está abandonando a sua própria razão de ser. E aí isso mina a essência da igreja. Porque Deus não tem compromisso com isso. O compromisso com Deus é com outra coisa. Então, de certa forma, a igreja vai perdendo até mesmo a sua legitimidade em se posicionar socialmente com o apoio de Deus para o seu posicionamento. Porque o próprio Deus vai falando assim: tá, mas eu não tenho parte com ele. A minha questão não é essa. Aí a igreja começa a caminhar sozinha e aí precisa lançar mão da política, precisa lançar mão de pautas da direita, precisa, às vezes, depender de políticos para poder avançar a sua agenda, os seus interesses, ou alguma coisa nesse sentido. E é aí que muitas vezes a igreja cai na armadilha da direita, de falar assim: não, então eu vou me alinhar com a direita para eu ganhar força política com a direita e aí combater a esquerda. Só que não é a esquerda que deve ser combatida pela igreja. A esquerda combate a igreja. A igreja, ela está acima dessas questões. E aí é onde muitas vezes a gente se perde. Ótima colocação. O Jonas tinha comentado ali antes com uma pergunta sobre qual deve ser a relação da igreja com a política. Ele está comentando que muitas vezes a política instrumentaliza a igreja para conseguir apoio. Muitas vezes a direita faz isso. E aí eu pergunto, qual deve ser então a relação da igreja com a política, do cristão com a política, como é que ele deve se relacionar com isso? Porque eu vejo que muitos cristãos, tanto de esquerda quanto de direita, colocam a política como uma esperança de solução dos problemas que estão acontecendo aqui na Terra. Uma esperança que talvez
devesse ser colocada em outra coisa, talvez em uma esperança mais escatológica. Mas enfim, Matheus, como é que a gente se relaciona de maneira saudável com a política enquanto igreja e cristãos? Quando a gente estuda história, história da igreja, a gente percebe que a igreja ela sempre avançou independente da orientação política que existia no mundo. Então, a igreja avançou durante o Império Romano, quando o Império Romano era extremamente anticristão. A igreja cristã avançou em países onde a perseguição era severa. A igreja cristã avançou em países que eram abertos, que eram receptivos, que às vezes os próprios reis se tornaram cristãos e abriram espaço para os missionários evangelizarem a sua população. O que a gente vai perceber é que quando a igreja cumpre o seu papel original, ela avança, independente do que acontece. Deus ele fica tentando fazer as pessoas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, entender isso repetidamente, porque no Antigo Testamento as pessoas tinham a tendência em confiar que a política que ia resolver as situações, as alianças que eles fizessem com outros países na volta, com outros impérios na volta, que iam resolver a situação. E Deus muitas vezes manda os profetas para ficar falando para eles, não, gente, vocês estão olhando para o lugar errado, se vocês me adorarem, eu resolvo a situação. Né? Mas se vocês buscarem fora, vocês vão falhar. Né? Uma das figuras que o Antigo Testamento apresenta para nós nessa situação, fala assim, vocês se apoiam no Egito, como se o Egito fosse te dar o apoio necessário, mas o Egito é como um caniço quebrado, tipo uma cana quebrada, que a hora que ele quebrar, ele vai varar a sua mão. Você vai estar apoiando, achando que você vai ter sustento, você vai se furar com aquilo ali. Né? Então, a relação da igreja com a política, ela tem que ser a mesma relação que a igreja tem com a medicina, com o direito, com a engenharia, com a costura, com a indústria, com o comércio, com a indústria da moda, com a indústria da beleza. Ela deve ser uma atuação secundária, no sentido de que, primeiro, eu sou um cristão, eu cumpro o meu papel, eu faço o que Deus pediu para que eu fizesse e, como profissional, eu procuro trazer os princípios cristãos para a profissão. E aí a consequência disso é que eu vou ser um bom profissional. Eu vou ser correto, eu vou ser honesto, eu vou ser uma pessoa que não prejudica outras pessoas, que tenta ajudar na medida do possível as outras pessoas. Como político, a mesma coisa. Eu preciso entender que, primeiro, eu sou cristão, depois, na política, como efeito disso, eu vou tentar optar, na melhor maneira que eu puder, por aquilo que não atrapalhe a igreja. E não apostar que aquilo vai resolver os problemas que a igreja deveria estar resolvendo. Então, eu mudo de perspectiva, eu vou adotar uma postura muito mais cautelosa, as minhas opções elas não vão ser opções de esperança, opções de se não for desse jeito aqui eu estou perdido, o mundo está perdido, a igreja está perdida. Eu nunca vou trocar pessoas por questões políticas, eu nunca vou humilhar pessoas por causa disso, eu nunca vou menosprezar, cortar relação com pessoas por causa disso, porque a política ela se torna um instrumento secundário, como qualquer outra coisa é. Como Paulo vai falar, se comer carne faz o seu irmão se afastar, não coma carne. Né? Ou seja, o alimento é secundário, a profissão é secundária, a política é secundária. Então eu preciso submeter a política à missão que a igreja tem no mundo. E entender que muitas vezes um lado e o outro vão tentar instrumentalizar a igreja e isso não pode acontecer. Entendi, Matheus. Bem equilibrada essa perspectiva. E aí eu queria, antes da gente avançar nas perguntas, dar um recado. Se você está gostando essa aula aí de sociologia que o Matheus está dando aí, explicando o que é o marxismo, quais são as correntes por trás do que você está vendo na política, a gente tem um curso gratuito de sociologia no nosso site. Eu vou colocar ele disponível aqui nos stories logo depois que a aula acabar, mas se está assistindo depois, você acessa lá o nosso site, vai na seção de cursos curtos e vai estar lá um curso gratuito de sociologia, onde o Matheus entra a fundo nessas questões todas. Mas, Matheus,
Avançando então, esse ano é ano de eleição. E aí, no último ano de eleição que teve, eu e talvez vários outros cristãos passamos por umas situações assim de sinuca de bico, em que vários amigos vêm perguntar em quem que você vai votar, e dependendo de que você responder, você vai ser o mal da história ou o bom da história. Ou em outras questões, talvez não em voto, mas teve uma época em que no Facebook tinha a opção de você colocar o arco-íris em cima do seu avatar. E aí, alguns amigos que não colocaram o arco-íris sofreram pressão de outras pessoas de fora, não cristãs, e tal, perguntando por que você não colocou o arco-íris no seu avatar? Você é homofóbico? Você é contra os gays? Contra o LGBT? Então, tem a política e ideologias faz às vezes as pessoas pressionarem os cristãos para eles se posicionarem, sabe? Quem que eu defendo, em quem que eu vou votar, eu sou contra ou a favor, tal movimento ideológico. Quando a gente é pressionado por pessoas polarizadas, que querem saber em que lado a gente está, como é que o cristão se posiciona sabiamente, assim, né? Socialmente, como é que ele lida com isso quando as pessoas pressionam ele? Cara, eu acho assim, você fala a verdade. A gente, às vezes, por amar as pessoas e por querer bem as pessoas, a gente também fica querendo agradar todas as pessoas, o que é impossível, né? E a pessoa chega para você, muitas vezes você sabe qual resposta ela quer ouvir, né? Então, a pessoa que é polarizada, ela nem se contenta com a resposta neutra, né? Ela quer que você dê a resposta dela para a situação. Então, às vezes, a pessoa polarizada, ela está polarizada, mas no polo que é o que você vai escolher. Se você tem duas opções, três opções, alguma opção você tem que escolher, você vai escolher aquilo ali. E você vai falar para a pessoa, não, é isso aí, eu faço isso, talvez não pelas razões que você faz, talvez não com a ênfase que você dá, mas eu penso assim também. Para as pessoas que estão polarizadas para o lado que não é o que você está, você fala para a pessoa, você fala assim, eu discordo da posição que você está, por causa disso, disso e disso, mas da minha parte isso não impede o meu relacionamento com você. E você joga a bola para a pessoa. Possivelmente, se ela é extremamente polarizada, isso vai fazer com que ela queira romper o relacionamento com você. Aí não tem o que fazer, né? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente não precisaria ter, né? A gente vai fazer da nossa centralidade o evangelho, a vida da gente, a nossa paixão, a nossa polarização. Ela deve ser o evangelho, né? Só que isso não significa que você não vai torcer para um time de futebol, que isso você vai fazer com que você não tenha uma opinião sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que você tenha uma opinião sobre os candidatos a presidente em 2022, que você tenha uma opção sobre qual taxa de juros o Banco Central deveria aplicar, sobre a taxa Selic, como que ela deveria estar, sobre se o dólar deveria aumentar ou diminuir. O fato de você ser apaixonado pelo Evangelho, e a nossa paixão deve ser o Evangelho, não significa que você não pensa mais nada sobre nada, né? Que você virou uma pessoa alienada da realidade do mundo. Não, você sabe o que está acontecendo no mundo. Quando Jesus ele está lá na terra de Israel andando, tem um momento que ele vira para os discípulos dele e eles estão chegando numa região lá de Israel que tinha uma influência política muito grande. Ele fala assim, ó, cuida com o fermento do rei Herodes, que era o que dominava politicamente determinada área ali de Israel na época. O que Jesus está fazendo? Ele se posicionou politicamente, né? Ele falou assim, ó, o rei Herodes ele tem coisas que são ruins, ele tem ideias, ideologias que são ruins, e vocês têm que prestar atenção para que vocês não sejam contaminados por essas ideologias, e isso faça com que vocês percam o foco daquilo que é mais importante. Então, se chegasse e falasse assim, Jesus, você é a favor ou contra o rei Herodes? Eu sou contra. Ele se posicionou politicamente, né? Então, e tinha, olha que interessante, lá em Lucas capítulo 7 ou 8, fala que uma das pessoas que sustentava financeiramente o ministério de Jesus era a esposa
de um parente alto funcionário do rei Herodes. Então Jesus tinha gente herodiana que sustentava o ministério dele, e mesmo assim ele não se importou de se posicionar num determinado momento contra a política que o rei Herodes estava praticando. Né? A gente tem lá em Atos 13 um dos principais líderes da igreja de Antioquia, que fala que ele era colasso do rei Herodes, ou seja, ele era o cara que foi amamentado pela mesma pessoa que amamentou o Herodes, dada a proximidade que eles tinham, ou que eles tiveram em algum momento da vida dele. Ou seja, ele era um cara do espectro político X, Jesus se posicionou contra, mas isso não impedia que pessoas ligadas a esse espectro, em algum momento da vida, participassem daquilo que estava acontecendo. Porque esse não era o foco. Né? Então, se a pessoa te perguntar e você tem uma opinião sobre aquilo, você fala. Eu vou votar no Bolsonaro, vou votar no Lula, vou votar no Moro, vou votar nulo. Né? Não gosto de política, tem gente que não gosta de política, né? Então eu não gosto de política, para mim tanto faz o que vai acontecer lá. Você não precisa fingir, não precisa mentir, não precisa, né, ficar, se esse cara aqui é lulista, eu vou falar, não, Lula tem boas ideias, ajudou muito o Brasil, não sei o quê. Se esse cara é bolsonarista, não, família, pátria, Deus, e não sei o quê. Então, você diz o que você acha que tem. Mas a paixão tem que ser o evangelho. A gente não pode substituir a nossa paixão. É aí que a idolatria começa, problemas começam e etc. Ótimo, ótimo. Então, em resumo, eu posso ter, enquanto cristão, opiniões diferentes sobre como é que eu tenho que pragmaticamente administrar o país, qual viés é melhor para a administração econômica da nação, mas eu tenho que estar atento a quando a política traz ideologias que questionam aspectos fundamentais da minha fé. Aí eu tenho que me posicionar contra e tem que ser firme. Mas no resto, eu posso ter opiniões variadas e isso não me torna mais ou menos cristão na minha relação com a política, Não, com os outros. não. Vai te tornar menos cristão se você fizer da política a sua segurança. Uhum. Aí sim. Ou se você usar a política para ferir pessoas. Aí sim. Aí seu cristianismo passa a ter um problema. Né? Agora, se sua paixão é o evangelho e você tem uma opinião política, é tranquilo. O que você não pode fazer como cristão é apoiar ideologias que estão afastando pessoas de Deus. Né? Jesus ele falou sobre isso. Ele falou assim, com certeza haverão coisas no mundo que afastarão pessoas de Deus. Mas ai daqueles por quem esse tipo de coisa acontece. Então a gente precisa só cuidar nesse aspecto para eu não me tornar um apoiador de algo que afaste pessoas de Deus. Né? E no Brasil a gente tem uma questão que a gente não sabe, que a gente polariza na disputa presidencial, mas que quem define mesmo como que as coisas vão andar é o Congresso. Né? Então a gente viu isso, por exemplo, na época da Dilma, que mesmo ela não tendo cometido crime de responsabilidade, ela sofreu um impeachment, porque o Congresso parou de apoiar ela. A gente vê isso com o Bolsonaro, que mesmo ele querendo passar as ideias dele, aprovar as propostas de campanha dele, não sei o quê, o Congresso também não permite, não deixa ele avançar. Então, no sistema político que a gente tem hoje, o centro do problema não é o presidente da República. O centro é o Congresso Nacional. Se você tiver um presidente de esquerda que não tem apoio do Congresso, o Congresso manda ele embora, como fizeram com a Dilma, e você tem um de direita que não tem apoio do Congresso, o Congresso trava as pautas todas dele, como fizeram com o Bolsonaro. Então, ainda tem essa questão que pouca gente atenta para ela, né? Uhum. Então tem mais a questão de, aí, irrespectivo de ser cristão ou não, a questão de ingenuidade na hora de avaliar como é que a política rola nos bastidores, como é que o país é realmente administrado. A gente atribui talvez ao presidente muita coisa que deveria atribuir a uma série de outros fatores que estão em volta ali.
Senado, Exatamente. Congresso. Exatamente. Então, Matheus, a gente está quase aqui em 50 minutos. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante desse tema de política e ideologia. Você tem várias boas ideias aí para esse ano de eleição, para o pessoal não ficar tão perdido, né? Saber se posicionar com um pouco mais de segurança. Eu te agradeço aí pelo tempo e pela sabedoria que tu compartilhou com a gente. Eu quero ver se tem alguma palavra final para deixar para os cristãos aí que vão enfrentar ano de eleição. Tem um versículo no Antigo Testamento que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ele está falando sobre o poderio político e militar da época, né? E aí ele conclui assim, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, né? Então alguns confiam nos exércitos, a gente confia no Senhor deles, né? Então alguns hoje talvez confiam em políticos, ou na política, ou no voto, na democracia, que no Brasil tem virado quase que uma divindade também. As pessoas falam em democracia como se isso fosse, democracia, coisa mais importante do mundo, que o ser humano não vive sem esse tipo de coisa, né? Mas nós confiamos no Senhor da democracia, no Senhor dos políticos, no Senhor dos ditadores, no Senhor dos reis, aquilo que o provérbio lá de Salomão fala, né? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, o Senhor o inclina para onde ele deseja. Então, eu posso querer ter um governante melhor? Posso e devo querer e orar pelos governantes, orar pelas pessoas que estão lá. Mas a resposta final é do Senhor, né? E a gente tem, inclusive, algumas passagens na Bíblia que mostram que, às vezes, quando Deus quer punir um povo, ele põe um governante ruim para punir o povo. Então, quem pôs o governante lá foi Deus. E aí a gente se insurge, às vezes, contra Deus, achando que a gente está se insurgindo contra um governante, quando, na verdade, a gente deveria pensar por que nós estamos passando por isso. Será que a gente precisa se arrepender de alguma coisa, mudar alguma coisa? Esse é o papel da igreja. Porque se a igreja mudar o coração das pessoas, as pessoas deixam de ser racistas. As pessoas deixam de oprimir as mulheres, as pessoas deixam de ser homofóbicas, as pessoas deixam de ser desonestas. Então, se isso acontece a partir da ação da igreja, a política é uma consequência. Ela não é a causa daquilo que está acontecendo, né? Então, a gente tem que focar na raiz, não naquilo que está do lado de fora. Ótimo, excelente, Matheus. Então, eu acho que com essa palavra final aí, a gente pode encerrar a live de hoje. Agradeço aí o pessoal que está mandando palminhas aí. Foi muito bom o papo. E depois, quem está assistindo aí, assistindo depois, de noite, no carro, lavando louça, não deixa de conferir lá o nosso curso de Sociologia para aprofundar essas questões todas aqui em várias aulas com o Matheus. Aí você vai conseguir identificar melhor, entender melhor essas correntes políticas, ideológicas que motivam aí as ações que estão acontecendo na nossa época. Então, Matheus, obrigado. Beleza. Até a próxima. Até a próxima. Top, Johnny, top.